Olá, bem-vindo ao Ouvindo Terror, o canal onde os relatos de terror deixam de ser apenas histórias. Hoje você vai ouvir o relato de Khloe Kardashian, a celebridade que enfrentou experiências paranormais aterrorizantes em sua própria mansão, incluindo passos invisíveis à noite e o toque de uma mão fantasmagórica de criança em seu rosto enquanto dormia. Vamos ao relato. Khloe Kardashian comprou sua mansão dos sonhos em um bairro exclusivo. Sempre viveu em casas grandes e luxuosas. Mas essa propriedade em particular era especial, era dela. Comprada com seu próprio dinheiro depois de anos de trabalho árduo e exposição constante ao público. A mansão ficava cercada por muros altos e portões de segurança. Um refúgio perfeito para ela e sua família longe dos olhos curiosos da mídia. A propriedade tinha 2 andares, 6 quartos espaçosos, uma cozinha gourmet enorme, sala de cinema privativa, academia completa e um jardim extenso com piscina aquecida que brilhava sob as luzes noturnas. Quando viu a propriedade pela primeira vez, ela se apaixonou instantaneamente pela arquitetura clássica. Os tetos altos com detalhes em gesso, as janelas enormes que permitiam a entrada de luz natural durante o dia e aquela sensação de espaço e privacidade que tanto buscava. Ela se mudou para lá em dezembro de 2025, trazendo sua filha pequena que tinha apenas 2 anos e meio na época. A mudança foi exaustiva. Foram dias organizando cada cômodo, decorando os espaços com cuidado meticuloso, transformando aquela estrutura imponente em um lar acolhedor e seguro. Khloe contratou os melhores designers de interiores, escolheu cada móvel pessoalmente, cada obra de arte nas paredes, cada detalhe pensado para criar o ambiente perfeito onde sua filha pudesse crescer feliz e protegida. O quarto da criança ficava no 2º andar, próximo ao seu próprio quarto, decorado em tons pastéis com nuvens pintadas no teto e prateleiras cheias de brinquedos macios e livros infantis. Ela havia planejado tudo para que aquela casa fosse um santuário familiar, um lugar onde poderia finalmente relaxar longe das câmeras e das expectativas públicas. Durante as primeiras 2 semanas, tudo pareceu absolutamente perfeito. A casa era silenciosa à noite. Apenas os sons normais de uma estrutura grande se acomodando. O sistema de ar-condicionado ligando ocasionalmente, o vento suave nas árvores do jardim. Khloe adorava acordar de manhã e abrir as cortinas do quarto, vendo a luz dourada do sol inundando os cômodos, ouvindo os passarinhos no jardim e os sons distantes da cidade acordando. Sua filha se adaptou rapidamente ao novo espaço, explorando cada canto com aquela curiosidade infantil encantadora, correndo pelos corredores amplos rindo de alegria. A celebridade pensava que finalmente havia encontrado o lugar ideal. Aquele lar permanente onde poderia criar memórias felizes com sua pequena família, longe do caos e da pressão constante que sua vida pública exigia. Mas havia algo sobre a casa que ela não sabia, algo que os corretores de imóveis não mencionaram durante a venda, algo que estava escondido nas paredes, nos corredores silenciosos, esperando o momento certo para se manifestar. A propriedade tinha história, décadas de vida antes dela chegar, e nem toda essa história havia sido pacífica ou feliz. Nos registros públicos que Khloe nunca pensou em checar, constava que a casa havia mudado de donos 4 vezes nos últimos 15 anos. Um número incomumente alto para uma propriedade tão valorizada. Cada família anterior havia ficado por no máximo 3 anos antes de vender rapidamente, sempre com desculpas vagas sobre mudanças de carreira ou necessidades de espaço diferente. Ninguém mencionava os verdadeiros motivos. Ninguém falava sobre as noites sem dormir, sobre os sons inexplicáveis, sobre a sensação constante de não estar sozinho mesmo quando todas as portas estavam trancadas. Foi na 3ª semana de dezembro, por volta das 2h40 da manhã, que Khloe acordou pela primeira vez com um som estranho. Ela havia dormido profundamente até aquele momento, exausta de um dia cheio de gravações e compromissos profissionais, mas algo a puxou da inconsciência de volta à vigília. Era um som de passos, distintos e inconfundíveis, vindo do corredor do 2º andar logo fora do seu quarto. Não eram passos apressados ou pesados, mas sim lentos e deliberados, como alguém caminhando cuidadosamente tentando não fazer muito barulho, mas falhando. Khloe abriu os olhos na escuridão do quarto, seu coração acelerando imediatamente com aquela adrenalina que surge quando acordamos assustados. Os passos continuavam, um ritmo constante e medido,
caminhando do fim do corredor em direção ao seu quarto. Sua primeira reação foi pânico absoluto, pensando em invasores, em alguém que havia conseguido passar pela segurança e entrado na casa. Ela pegou o celular na mesinha de cabeceira com mãos tremendo, pronta para ligar para a segurança privada, mas então ouviu algo que a fez pausar. Os passos eram leves demais para serem de um adulto. Soavam mais como passos de uma criança pequena usando sapatos duros contra o piso de madeira. Imediatamente seu pensamento foi para a filha. Talvez ela tivesse acordado e saído do berço sozinha, algo que ainda não havia feito antes, mas que era possível. Chloe se levantou rapidamente da cama, acendeu a luz do abajur e abriu a porta do quarto com o coração ainda batendo forte, esperando encontrar sua filhinha no corredor. Mas o corredor estava completamente vazio. A luz noturna que ela mantinha acesa perto da escada iluminava fracamente o espaço, criando sombras longas nas paredes, mas não havia absolutamente ninguém ali. Chloe andou rapidamente até o quarto da filha, que ficava 4 portas adiante, e abriu cuidadosamente para não que ela se estivesse dormindo. A menina estava no berço profundamente adormecida, abraçada ao seu ursinho de pelúcia favorito, respirando suavemente naquele sono profundo que apenas crianças pequenas conseguem ter. A celebridade ficou parada ali por um longo momento, observando a filha dormir, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Se a criança estava ali dormindo o tempo todo, então quem estava caminhando no corredor? Ela voltou para o corredor e verificou todos os outros quartos do segundo andar, acendendo luzes, abrindo portas, procurando por qualquer explicação racional. Todos os cômodos estavam vazios, exatamente como deveriam estar. Desceu as escadas e checou o sistema de segurança no painel próximo à entrada principal, e os alarmes mostravam que todas as portas e janelas estavam trancadas. Nenhuma violação, nenhum movimento detectado pelos sensores de presença que cobriam toda a propriedade. Chloe tentou se convencer de que havia sonhado, que os sons faziam parte de um pesadelo que pareceu real ao acordar. Mas ela sabia, no fundo, que havia estado completamente acordada quando ouviu aqueles passos. Não havia confusão de sono ou imaginação, eram sons reais e físicos ecoando no corredor. Voltou para seu quarto e deixou todas as luzes acesas pelo resto da noite, deitando na cama, mas incapaz de voltar a dormir. Cada pequeno ruído da casa a fazendo pular assustada. Os passos noturnos se tornaram uma ocorrência regular nas semanas seguintes. Não aconteciam todas as noites, mas cerca de 3 a 4 vezes por semana, sempre entre as 2 e as 4 horas da manhã. Chloe acordava com aquele som familiar de passos infantis no corredor. Ela desenvolveu uma rotina aterrorizante: acordar com os sons, pegar o celular, acender as luzes e ir verificar o quarto da filha, sempre encontrando a menina dormindo profundamente e o corredor completamente vazio. A celebridade começou a marcar mentalmente cada ocorrência, percebendo que os passos sempre seguiam o mesmo padrão. Começavam no fim do corredor próximo ao quarto de hóspedes que ela ainda não havia mobiliado. Caminhavam lentamente em direção ao seu quarto e paravam exatamente em frente à sua porta. Chloe tentou encontrar explicações lógicas e racionais para o fenômeno. Pesquisou sobre como casas grandes podem criar sons estranhos devido à expansão e contração dos materiais com mudanças de temperatura, como canos de água podem fazer barulhos que se assemelham a passos, como o vento pode criar ilusões auditivas. Chamou um engenheiro estrutural para inspecionar a casa, inventando uma desculpa sobre preocupações com a fundação. Mas o profissional não encontrou nada de errado, declarando que a estrutura estava em perfeito estado. Ela até considerou a possibilidade de estar tendo problemas psicológicos, talvez alucinações auditivas causadas por estresse ou privação de sono, mas sabia que não era isso, porque os sons eram tão claros e físicos quanto qualquer outro som real. O que mais a perturbava era a consistência dos passos, o ritmo sempre idêntico, a rota sempre a mesma, a sensação de propósito e intenção por trás deles. Não eram sons aleatórios de uma casa se acomodando, eram passos deliberados de algo ou alguém caminhando com um objetivo específico. Chloe começou a evitar ficar sozinha na casa à noite, sempre encontrando desculpas para convidar amigas para dormir, ou pedindo para que a babá ficasse em um dos quartos de hóspedes durante a noite. Quando tinha companhia, os passos ainda aconteciam,
Mas de alguma forma era menos aterrorizante ter outra pessoa acordada na casa. Alguém que pudesse confirmar que ela não estava enlouquecendo. Uma das amigas que ficou por 3 noites seguidas também ouviu os passos na segunda noite. E sua reação de medo validou completamente as experiências de Chloe, confirmando que não era imaginação ou alucinação. Mas a pior parte não eram os passos em si, eram as outras coisas que começaram a acontecer junto com eles. Chloe percebeu que quando os passos ocorriam, a temperatura do corredor caía drasticamente. Ficava tão frio que ela podia ver sua própria respiração formando nuvens de vapor no ar. As luzes noturnas que mantinha acesas no corredor às vezes piscavam ou escureciam temporariamente quando os passos passavam por elas, como se algo estivesse interferindo com a eletricidade. E havia uma sensação, impossível de descrever, mas absolutamente real, de estar sendo observada por algo invisível. Uma atenção focada que fazia cada pelo do seu corpo se arrepiar. A casa que havia sido seu refúgio dos sonhos estava se transformando em uma fonte de terror constante. E Chloe começou a temer o anoitecer, sabendo que em algum momento durante aquelas horas escuras, os passos voltariam novamente. Foi em uma noite de janeiro, cerca de 5 semanas após se mudar para a mansão, que algo muito pior aconteceu. Chloe havia finalmente conseguido adormecer depois de horas deitada acordada, exausta física e emocionalmente. Ela estava em um sono leve e agitado. O tipo onde você está consciente o suficiente para perceber sons ao redor, mas profundo o suficiente para sonhar. Nos fragmentos de sonho que passavam por sua mente, ela estava de volta à infância, brincando em um parque ensolarado, rindo sem preocupações. Mas algo puxou ela de volta à realidade. Não um som dessa vez, mas uma sensação física, tátil, inconfundível e absolutamente aterrorizante. Ela sentiu algo tocando seu rosto. Não foi um toque acidental ou imaginado. Foi deliberado e inconfundível, como dedos pequenos e frios traçando lentamente uma linha da sua testa até sua bochecha. A sensação era de uma mão de criança, pequena e delicada, mas gelada como se tivesse sido mergulhada em água congelada. Chloe acordou instantaneamente, seus olhos se abrindo de repente na escuridão do quarto. Seu corpo se congelando em terror paralisante. O toque continuou por mais 2 ou 3 segundos, mesmo depois que ela acordou. Aqueles dedos invisíveis e gelados ainda acariciando seu rosto. E então subitamente pararam, deixando apenas uma sensação residual de frio na pele onde haviam tocado. Ela não conseguiu se mover imediatamente. Ficou deitada na cama completamente rígida. Olhos arregalados na escuridão. Coração batendo tão forte que podia ouvir o som pulsando em seus ouvidos. Queria gritar, mas sua voz estava presa na garganta. Queria acender a luz, mas seus braços não respondiam aos comandos de seu cérebro. Depois do que pareceram minutos, mas provavelmente foram apenas segundos, Chloe finalmente conseguiu se mover, estendendo a mão freneticamente para o interruptor do abajur e acendendo a luz. O quarto inundou com iluminação amarela, afastando as sombras para os cantos, e ela se sentou na cama olhando ao redor selvagemente, procurando por qualquer sinal de presença, qualquer explicação para o que havia acabado de sentir. Não havia ninguém ali, absolutamente ninguém além dela. Chloe levantou a mão e tocou seu próprio rosto onde havia sentido aqueles dedos gelados. E sua pele ainda estava fria ao toque, alguns graus mais fria que o resto de seu corpo, como se realmente tivesse sido tocada por algo gelado. Ela começou a chorar, não de tristeza, mas de medo puro e descontrolado. Lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto a realidade do que estava acontecendo finalmente a atingia completamente. Não era apenas sons estranhos que podiam ser racionalizados. Não era apenas sua imaginação ou estresse. Era algo real e físico o suficiente para tocá-la, para invadir seu espaço mais íntimo e privado, para violá-la enquanto estava em seu momento mais vulnerável dormindo. Chloe pegou seu celular e ligou para sua irmã, não se importando que fossem 3h20 da manhã, precisando desesperadamente ouvir uma voz familiar e reconfortante que a ancorasse de volta à realidade. Depois daquela noite terrível, Chloe tomou a decisão de investigar a propriedade de sua história mais profundamente. Ela contratou discretamente um investigador particular especializado em pesquisa de propriedades, pedindo a ele que descobrisse tudo sobre a casa, seus donos anteriores, qualquer evento significativo que tivesse ocorrido ali. O investigador trabalhou por 2 semanas,
vasculhando registros públicos, conversando com vizinhos antigos, procurando em arquivos de jornais locais. E o que ele descobriu encheu Chloe de um pavor ainda mais profundo. A mansão não tinha apenas história, tinha tragédia enterrada em seus alicerces. Eventos que nunca foram completamente resolvidos e que deixaram marcas invisíveis, mas permanentes na propriedade. A casa havia sido originalmente construída em 1987 por um empresário rico e sua família. Eles viveram ali felizes por quase 20 anos, até que em 2006, sua filha de 5 anos desapareceu misteriosamente da propriedade durante a noite. A criança havia sido colocada na cama pelos pais às 20 horas, mas quando foram verificá-la às 7 da manhã seguinte, a menina havia sumido. Todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma evidência de sequestro, nada que explicasse como uma criança de 5 anos poderia simplesmente desaparecer de um quarto no segundo andar de uma mansão trancada. A polícia investigou extensivamente, a mídia cobriu o caso por meses. Mas a menina nunca foi encontrada, nem viva nem morta. Simplesmente desapareceu como se tivesse se evaporado no ar. Os pais, destruídos pela perda e incapazes de continuar vivendo na casa onde sua filha havia desaparecido, venderam a propriedade 6 meses depois e se mudaram para outro estado. Os registros mostravam que a investigação policial permaneceu aberta por anos, mas eventualmente foi arquivada como caso frio sem solução. O investigador descobriu algo ainda mais perturbador, conversando com um vizinho idoso que morava na área desde antes da construção da mansão. Ele soube que o terreno onde a casa foi construída havia sido anteriormente o local de um orfanato que funcionou de 1920 até 1965. O orfanato teve uma história sombria, com múltiplas denúncias de maus tratos às crianças, e foi eventualmente fechado pelas autoridades e demolido. Quando o investigador apresentou essas informações para Chloe, ela sentiu seu estômago se contrair de medo e náusea. Os passos que ouvia todas as noites eram de uma criança pequena. E agora ela sabia que uma criança de 5 anos havia desaparecido misteriosamente dessa mesma casa quase 20 anos atrás. O toque gelado que sentiu em seu rosto era de uma mão pequena e infantil, e o terreno sob a mansão havia sido um orfanato cheio de crianças que sofreram durante décadas. As conexões eram óbvias demais para serem coincidência, e Chloe percebeu com horror crescente que talvez nunca estivesse realmente sozinha naquela casa desde o primeiro dia, que algo permaneceu ali depois que a menina desapareceu. Algo que nunca partiu porque nunca teve a chance de partir, preso eternamente repetindo os mesmos padrões, caminhando os mesmos corredores procurando por algo que nunca encontraria. Chloe decidiu tentar resolver a situação por meios não convencionais, já que abordagens lógicas e racionais claramente não estavam funcionando. Ela contratou discretamente, através de conexões privadas e mantendo absoluto sigilo para evitar exposição na mídia, uma médium que tinha reputação de ser legítima e séria, não uma charlatã procurando atenção. A médium era uma mulher de cerca de 50 anos, com aparência completamente normal e profissional. Nada da estereotipada imagem teatral que as pessoas costumam associar a esse tipo de trabalho. Ela visitou a casa em um dia ensolarado de tarde, quando tudo parecia perfeitamente normal e seguro, mas mesmo assim, no momento em que entrou na propriedade, sua expressão mudou visivelmente. A médium caminhou lentamente pela casa, subindo as escadas para o segundo andar com Chloe seguindo nervosamente atrás. Quando chegaram ao corredor onde os passos sempre ocorriam, a mulher parou abruptamente, fechando os olhos e ficando completamente imóvel por quase 1 minuto inteiro. Chloe observava em silêncio tenso, não sabendo o que esperar, sentindo o absurdo da situação, mas ao mesmo tempo desesperada o suficiente para tentar qualquer coisa. Finalmente, a médium abriu os olhos e disse, com voz calma, mas seria que havia definitivamente uma presença na casa, especificamente naquele corredor e no quarto não mobiliado no fim do hall. Ela descreveu sentir a energia de uma criança pequena, confusa e assustada, presa em algum tipo de loop repetindo os mesmos padrões indefinidamente. A médium explicou que a criança não estava tentando assustar ou machucar ninguém. Estava simplesmente presa entre mundos, incapaz de entender completamente que não pertencia mais ao plano físico. Os passos eram apenas a manifestação dela repetindo o que fazia em vida, caminhando pelo corredor
corredor durante a noite, talvez procurando por seus pais. Talvez apenas andando, porque crianças pequenas fazem isso. O toque no rosto de Chloe, segundo a médium, foi provavelmente um gesto de curiosidade ou até carinho. A criança espiritual sentindo a presença de outra pessoa e querendo fazer contato da única forma que sabia. A médium ofereceu fazer uma limpeza espiritual da casa e tentar ajudar a criança a cruzar para onde deveria estar, mas alertou que não havia garantias, especialmente se o espírito estivesse fortemente ligado ao local por trauma ou confusão. Chloe concordou imediatamente com qualquer coisa que pudesse ajudar. Durante as próximas 3 noites, a médium retornou e realizou rituais no corredor e no quarto não mobiliado, acendendo velas, queimando ervas que encheram a casa com cheiro forte de sálvia e outras plantas, falando em voz suave, como se estivesse conversando com alguém invisível, pedindo para que a criança encontrasse paz e seguisse em frente. Chloe participou nos rituais quando solicitada, sentindo-se estranha e vulnerável, mas disposta a fazer qualquer coisa para acabar com o tormento. Na terceira noite, a médium declarou que havia feito tudo o que podia, que sentiu a energia mudar e esperava que a criança tivesse finalmente encontrado seu caminho. Ela cobrou uma quantia razoável pelo trabalho e partiu, deixando Chloe sozinha na mansão silenciosa, esperando ansiosamente para ver se os passos voltariam naquela noite ou se finalmente teriam cessado. Por quase 2 semanas após os rituais da médium, os passos pararam completamente. Não houve sons estranhos à noite, nenhuma queda de temperatura inexplicável, nenhuma sensação de presença observando. Chloe começou a dormir melhor, acordando descansada pela primeira vez em semanas. E uma esperança cautelosa começou a crescer em seu coração de que talvez o problema tivesse realmente sido resolvido. Ela aproveitou aquele período de calma para finalmente relaxar em sua casa, tentando reconstruir a sensação de segurança e conforto que havia sentido nas primeiras 2 semanas após a mudança. Passou tempo de qualidade com a filha brincando nos corredores que antes eram fonte de terror. Reorganizou alguns cômodos. Até começou a planejar decorar o quarto de hóspedes que havia deixado vazio no fim do corredor. Mas a paz não durou. Na 16ª noite após os rituais, Chloe acordou novamente com passos no corredor. Seu coração afundou quando reconheceu aquele som familiar, o ritmo idêntico de passos infantis caminhando lentamente pelo hall. Era como se nada tivesse mudado. Como se as 2 semanas de silêncio fossem apenas um intervalo temporário antes que tudo voltasse exatamente como era antes. Ela se levantou da cama com resignação cansada, nem mesmo assustada da mesma forma intensa que costumava ser, apenas profundamente desapontada e exausta. Verificou o quarto da filha como sempre fazia, encontrou a menina dormindo pacificamente e voltou para seu quarto deixando todas as luzes acesas. A médium havia alertado que não havia garantias, e aparentemente estava certa, seja lá o que estava na casa. Era forte demais ou estava ligado ao local de forma muito profunda para ser movido por rituais espirituais, por mais bem intencionados que fossem. Chloe entrou em contato novamente com a médium, mas a mulher explicou honestamente que havia feito tudo ao seu alcance. E se a presença havia retornado com tanta força, significava que estava ancorada ali por razões que iam além de sua capacidade de resolver. Ela sugeriu que Chloe considerasse simplesmente aceitar a presença como parte da casa, aprender a coexistir com ela, já que não parecia ter intenções maliciosas ou violentas. Apenas estava presa repetindo padrões residuais, mas aceitar conviver com um fantasma, especialmente um que a tocava enquanto dormia, não era algo que Chloe conseguia processar ou concordar facilmente. Ela considerou seriamente vender a casa e se mudar, apesar do prejuízo financeiro significativo que isso representaria tão pouco tempo após a compra. E apesar de ter que admitir publicamente que não conseguiu manter sua nova mansão por razões que, inevitavelmente, seriam especuladas pela mídia, conversou com seu empresário, com consultores financeiros, todos tentando desviar de uma decisão tão drástica e custosa. Mas eles não entendiam, não podiam entender, porque não eram eles acordando todas as noites com passos invisíveis. Não eram eles sendo tocados por mãos fantasmagóricas enquanto dormiam vulneráveis e indefesos.
A casa havia se tornado uma prisão de luxo, linda e confortável durante o dia, mas aterrorizante durante a noite. As manifestações começaram a piorar gradualmente após o retorno dos passos. Não eram mais apenas sons no corredor. As atividades paranormais se expandiram para outros cômodos e outras formas de manifestação. Chloe começou a encontrar portas que havia deixado abertas agora fechadas, ou vice-versa. Gavetas que se abriam sozinhas durante a noite. Objetos pequenos movidos de seus lugares sem explicação. Uma manhã, desceu as escadas e encontrou todos os armários da cozinha abertos, como se alguém tivesse sistematicamente aberto cada porta durante a noite. Outra vez, acordou e descobriu que vários quadros nas paredes estavam tortos ou completamente virados de cabeça para baixo, algo que seria impossível acontecer por acidente ou vibração. A filha de Chloe, que até então havia dormido tranquilamente todas as noites, começou a ter problemas de sono. A menina acordava chorando, dizendo que havia uma menina no quarto dela e que essa menina queria brincar, mas era muito fria e assustadora. Chloe tentava acalmar a filha dizendo que eram apenas sonhos, mas a criança insistia que não era sonho, que via realmente uma menina com um vestido branco velho que ficava parada no canto do quarto olhando para ela. O terror que Chloe sentia por si mesma foi multiplicado exponencialmente quando percebeu que aquela presença estava agora focando atenção em sua filha pequena, uma criança inocente que não tinha nada a ver com aquela situação e que estava sendo traumatizada por algo que não conseguia entender. As luzes começaram a ter problemas inexplicáveis por toda a casa. Lâmpadas queimavam com frequência normal, às vezes 2 ou 3 no mesmo dia, e eletricistas chamados para inspecionar o sistema elétrico não encontravam nenhum problema com a fiação. Certas luzes piscavam ou se apagavam sozinhas, especialmente quando Chloe estava sozinha em um cômodo, como se algo estivesse brincando com ela deliberadamente. A temperatura em alguns quartos, principalmente o quarto de hóspedes no fim do corredor, permanecia consistentemente mais fria que o resto da casa. Não importava quanto ela ajustasse o sistema de aquecimento, um termômetro colocado naquele quarto mostrava temperaturas até 10 graus mais baixas que os cômodos adjacentes, sem nenhuma explicação lógica para a diferença. Mais perturbador ainda, Chloe começou a ouvir não apenas passos, mas também outros sons durante a noite. Risadas infantis ecoavam ocasionalmente pelos corredores. Uma risada aguda e alegre que soaria encantadora em qualquer outro contexto, mas que no meio da noite, em uma casa assombrada, era absolutamente aterrorizante. Às vezes ouvia o que parecia ser choro baixo e soluçante vindo do quarto não mobiliado. Um choro de criança pequena que fazia seu coração apertar de tristeza misturada com medo, e em uma ocasião particularmente assustadora. Ela claramente ouviu uma voz infantil sussurrar mamãe próximo ao seu ouvido enquanto estava deitada tentando dormir. Uma voz tão próxima e clara que ela saltou da cama gritando, ligando todas as luzes e verificando freneticamente o quarto vazio. Chloe chegou a um ponto de quebra emocional e psicológico. A privação constante de sono, o estresse de viver em terror todas as noites e a preocupação com o bem-estar de sua filha estavam cobrando um preço terrível em sua saúde mental e física. Ela perdeu peso, desenvolveu olheiras profundas, começou a ter ataques de ansiedade durante o dia, mesmo quando estava longe da casa trabalhando. Seus amigos e família notaram a deterioração óbvia, expressando preocupação crescente sobre sua saúde. Algumas pessoas próximas sabiam vagamente sobre os problemas na casa, mas Chloe mantinha os detalhes mais assustadores privados. Com medo de parecer louca ou instável se contasse tudo, ela pesquisou exorcistas e especialistas em fenômenos paranormais mais intensivos que a médium, considerando trazer alguém para fazer uma limpeza mais agressiva da propriedade. Mas havia riscos envolvidos nisso também, histórias de casos onde tentativas de forçar entidades para fora tornavam as manifestações ainda piores, mais violentas e perigosas. Chloe não podia arriscar que a situação escalasse para algo que pudesse fisicamente machucar sua filha ou ela mesma. Consultou discretamente com um padre que realizava bênçãos de casas,
Mas quando explicou a extensão das atividades paranormais, o religioso honestamente admitiu que aquilo estava além de uma simples bênção. Seria necessário um exorcismo formal e extensivo que poderia levar semanas e exigiria aprovação oficial da igreja. A opção de vender a casa voltou com força à mesa de discussões. Chloe conversou com seu corretor de imóveis, explicando vagamente que a propriedade não estava funcionando para sua família e que queria vendê-la rapidamente. O corretor explicou que vender tão rapidamente após a compra, apenas alguns meses depois, levantaria bandeiras vermelhas para potenciais compradores e inevitavelmente resultaria em perda financeira significativa. Além disso, havia questões legais complicadas sobre o que ela era obrigada a divulgar sobre a história da casa. Se tinha que mencionar a criança desaparecida décadas atrás, se tinha que revelar suas próprias experiências paranormais. Diferentes estados tinham leis diferentes sobre divulgação de estigmas psicológicos em propriedades, e ela precisaria de conselho legal cuidadoso para navegar essa situação. Presa entre permanecer em uma casa aterrorizante ou vender com prejuízo massivo e potencial escândalo na mídia, Chloe tomou uma decisão intermediária desesperada. Ela mudou temporariamente com a filha para um apartamento alugado, deixando a mansão vazia enquanto decidia o que fazer a longo prazo. Contratou uma empresa de gerenciamento de propriedades para cuidar da casa em sua ausência, mas não conseguiu encontrar inquilinos de longo prazo porque todos que passavam 1 ou 2 noites lá rapidamente pediam para sair, alguns inventando desculpas vagas, outros admitindo francamente que a casa os deixava extremamente desconfortáveis sem conseguir explicar exatamente por quê. A mansão que deveria ter sido seu lar dos sonhos permanecia vazia e inquietante. Uma estrutura linda e luxuosa durante o dia, mas algo completamente diferente quando a noite caía e as luzes se apagavam. Isso foi há vários meses. Chloe nunca voltou a morar naquela mansão. E a propriedade permanece tecnicamente em seu nome, mas está listada para venda há semanas sem compradores sérios. As poucas pessoas que fazem tours pela casa inevitavelmente comentam sobre como se sentem desconfortáveis no 2º andar, ou perguntam se algo ruim aconteceu ali, como se pudessem sentir intuitivamente a energia residual de tragédias passadas. Ela aceita que provavelmente terá que vender com prejuízo significativo, talvez até revelar a história completa a um comprador disposto a aceitar uma casa com reputação assombrada em troca de desconto substancial no preço. Alguns investidores especializados em propriedades estigmatizadas já demonstraram interesse. Pessoas que fazem negócio comprando casas com histórias sombrias por preços reduzidos. A filha de Chloe ainda ocasionalmente acorda à noite falando sobre a menina do vestido branco, mas os episódios se tornaram menos frequentes desde que se mudaram para o apartamento. A celebridade espera que, com tempo e distância, a criança simplesmente esqueça essas experiências aterrorizantes, que elas se tornem memórias vagas que eventualmente serão descartadas como pesadelos de infância. Mas Chloe sabe que ela mesma nunca esquecerá os sons daqueles passos infantis no corredor, a sensação daquela mão pequena e gelada acariciando seu rosto, as risadas e choros ecoando durante a noite. Essas memórias estão gravadas permanentemente em sua psique, cicatrizes invisíveis que a fazem estremecer quando pensa nelas. Ela desenvolveu fobias que não tinha antes. Não consegue mais dormir em completa escuridão. Precisa manter pelo menos uma luz acesa durante toda a noite. Sons de passos, mesmo perfeitamente normais como vizinhos caminhando no apartamento acima, a fazem pular assustada. Evita estar completamente sozinha em qualquer lugar durante as horas entre as 2 e as 4 da manhã. Aquele período que se tornou associado em sua mente com a atividade paranormal. E embora nunca admita isso publicamente por medo de parecer fraca ou instável, ela procurou terapia especializada para lidar com o trauma de suas experiências. Trabalhando com um psicólogo que tem experiência tratando pessoas que passaram por encontros paranormais. O que mais assombra Chloe não é o medo do sobrenatural em si, mas as perguntas sem respostas que permanecerão para sempre.
o que realmente aconteceu com aquela menina de 5 anos que desapareceu da casa em 2006. Seu corpo está escondido em algum lugar na propriedade, talvez enterrado no jardim ou selado em alguma parede durante renovações posteriores. O espírito que assombra a mansão é dessa criança desaparecida, ou é de uma das crianças do orfanato antigo que sofreu naquele mesmo terreno décadas antes? E a pergunta mais perturbadora, por que a presença focava tanta atenção nela e em sua filha especificamente, era apenas porque eram as atuais ocupantes da casa, ou havia algo mais? Alguma conexão ou razão que ela nunca entenderá completamente? Essas questões circulam em sua mente durante noites sem sono. Mistérios que provavelmente nunca serão resolvidos, deixando apenas especulação e medo residual. Se alguém lhe perguntar sobre aquela mansão magnífica que ela comprou com tanto entusiasmo e abandonou tão rapidamente, Chloe simplesmente dirá que não era adequada para sua família, mantendo os verdadeiros horrores escondidos atrás de desculpas vagas e sorrisos forçados. Porque como ela poderia explicar a verdade? Como poderia fazer alguém entender que algumas casas carregam mais que apenas paredes e tetos, que abrigam também ecos de tragédias passadas, presenças invisíveis que nunca partiram e que certos lugares simplesmente não foram feitos para os vivos habitarem? Não importa quão linda seja a fachada ou quão alto seja o preço pago, a mansão permanece esperando seu próximo ocupante, linda e vazia sob o sol do dia, mas transformada em algo completamente diferente quando a escuridão cai e os passos inevitavelmente começam novamente seu caminho eterno pelo corredor do segundo andar. E assim termina mais um relato aqui no Ouvindo Terror. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você achou. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos relatos. Ative o sininho para ser notificado sempre que postarmos uma nova história. Até o próximo relato.